problema. Ele não quer saber se você foi abandonado. Eu queria aquela mudança na minha vida, aquela mudança de deixar o mundo do crime, o mundo errado. Liga para minha família, fala para minha família que eu tô aqui. De acordo com a Lei de Execução Penal número 7.210 de 1984, a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. As assistências são material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. De acordo com o artigo 12, a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. A alimentação eles recebiam até muito bem pouco tempo, tem de um mês para cá que a gente conseguiu, apesar da gente pedir para alterar o contrato desde que eu cheguei. Veja que tem 5 anos que eu peço para alterar o contrato da alimentação, porque eram só 3 alimentações por dia. E aí, assim, a última alimentação era por volta de 4h30, 5 horas da tarde, e aí a interna só ia comer no outro dia. E aí, assim, a gente sempre pediu que fosse inserida a 4ª alimentação, e aí só agora que isso foi feito, tem menos de um mês que elas começaram a receber essa 4ª alimentação, que consiste num lanche noturno, né? Então, elas recebem um suquinho, um sanduíchezinho à noite para poder complementar a alimentação. Então, foi um grande avanço nesse aspecto. São 2 vezes, 3 com o café da manhã, né? Que o café da manhã chega às 7 horas, o almoço chega às 11h30 e a janta chega às 4 horas. Qualquer dieta à parte, ela é feita, a interna é avaliada pela médica do núcleo de saúde, aí a médica prescreve a dieta e a gente repassa para a empresa que fornece a alimentação. Essa alimentação não é feita aqui dentro do presídio, ela é uma empresa terceirizada, que ela atua no CIA, então ela faz essa alimentação lá e traz, mas traz todas as dietas. Por exemplo, a interna que tem uma dieta para que não pode ingerir glúten, vem a dieta separada, né? Então, que não pode açúcar, então ela recebe a alimentação toda separada. Porque, inclusive, as pessoas lá que tinham HIV ou pressão alta, diabetes, elas não viviam com a gente. Muitas já chegavam lá e diziam, né, que tinha tal problema. Aí eram avaliadas pelo médico lá. O médico verificava direitinho, aí já passava a dieta, né? Quando a interna chega, ela recebe um kit higiênico. O que vem nesse kit higiênico? Um sabonete, uma escova de dente, um papel higiênico, um absorvente, né? Recebe um colchão e recebe um cobertor. Até muito pouco tempo atrás, ela não recebia qualquer outro tipo de roupa, mas nós conseguimos, já de 2 anos para cá, elas estão recebendo uniforme. Então, além disso, elas recebem 3 camisetas, 2 partes, ou uma de short e uma calça comprida, recebem 3 calcinhas, 3 sutiãs, uma sandália havaiana, né? E aí elas são levadas para a ala. As internas, então, aqui, como é que elas fazem? A entrada de roupa, a família pode trazer alguma roupa, mas desde que seja dentro das especificações que nós pedimos, normalmente roupa branca ou azul clara, que é o que elas usam, e na área comum hoje de circulação, elas só podem circular usando uniforme. A roupa que a família traz é mais para uso dentro da ala ou da cela. No meu caso, como eu passei a não ter mais visita, vinha doações, papel higiênico, absorvente, pasta de dente. Então, eles verificavam as pessoas que não tinham visita para dar, entendeu? Pelo artigo 13, o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. A penitenciária feminina, ela é diferente dos presídios masculinos aqui do Distrito Federal. Primeiro porque a estrutura física não foi construída para ser um presídio, muito menos um presídio feminino. Já vem as estruturas de uma fase de adaptação, né? Então, a gente era que funcionava um centro de orientação de menores apreendidos antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí teve uma rebelião, o prédio foi abandonado e a penitenciária feminina, que era uma ala que ficava dentro do presídio masculino, foi trazido para cá.
Então tem essa diferença toda na estrutura física. Além do mais, elas têm a cantina, que elas podem adquirir alguns produtos. Existe uma cantina aqui dentro, vinculada ao fundo penitenciário, que tem vários itens que elas podem comprar. A família pode trazer para ela R$ 125 por semana, é o valor que pode entrar para a interna. E esse valor ela pode comprar os itens que ela tiverem ali à disposição na cantina. Cigarro, refrigerante, doce, chocolate, enfim, essas coisas. Ainda assim, na visita é autorizado entrar alguns itens de alimentação, né? Pode entrar sabão em pó, pode entrar sabonete para poder aumentar a quantidade, né, do que a gente fornece, às vezes não é suficiente. Pode entrar absorvente, pode entrar o shampoo e o condicionador, porque o Estado não fornece, embora seja aceita aqui shampoo, condicionador, hidratante, protetor solar, o Estado não fornece. Segundo o artigo 14, a assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. A gente tem o consultório da psicologia, que é específico da psicologia, mas é dividido entre as duas psicólogas. Nós temos o consultório médico, que aí é dividido entre as outras especialidades que vão, o ginecologista e o pediatra e o psiquiatra. E nós temos o consultório odontológico, que aí é só da odontologia. Os outros consultórios ficam diante da rotina da necessidade. Então, o profissional que tiver a agenda, que for mais urgente, é o que pega o consultório. Essa parte de assistência à saúde tem que melhorar? Tem. Mas quem está aqui dentro tem uma assistência muito melhor do que quem está lá fora. Tinha farmácia, tinha, assim, lá dentro, hospital, assim, ginecologista, às vezes ia uma vez no ano, né? Tinha o ginecologista que ia para fazer, a nossa ginecologista, exame também, para fazer exame, HIV, esses exames a gente sempre fez lá. Tem um pediatra que vem uma vez por mês e quando é necessário elas saem para o posto de saúde, a escolta leva e é feito lá fora. Como o número de mulheres é grande, por exemplo, quando eu estava lá, o número de mulheres era 600 mulheres. Eram 600 mulheres, você entendeu? Então, quer dizer, são poucas escoltas. Aí tem escolta para levar para audiência, escolta para levar para tal lugar, talvez uma escolta para levar alguma mulher para ganhar neném. Então, quer dizer, se você falasse, não, a minha garganta, por exemplo, é um problema, então você já não ia, porque não era prioridade para o presídio, entendeu? Justamente essa questão de assistência à saúde. Eu tenho interna que chega aqui no 8º mês de gestação que nunca teve uma consulta de pré-natal. Né? E aqui não, aqui as que ficam grávidas ou que chegam no início da gravidez tem todo um acompanhamento. Então é feito depois que tem o bebê também tudo, teste pezinho, orelhinha, vacina, é tudo muito bem acompanhado. E uma cirurgia, às vezes, que a interna precisa, se ela tivesse aí fora, ela ia ficar na fila 2 anos, aqui a gente consegue com 3 meses, 4 meses. Lá era uma cela especial, né, para quem tinha criança lá dentro. Aí meu filho ficou lá até com 8 meses de idade, aí depois ele ficou doente, teve que vir embora. Eu ficava junto com ele na cela. Era só no último caso que levava para o médico. Tanto que ele ficou com pneumonia lá dentro, né, porque é um local muito frio. Então ele ficou com pneumonia e eu não podia ficar com ele internado. Aí foi na época que ele teve que ir embora. De acordo com o artigo 15, a assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Hoje a nossa assistência é feita da seguinte maneira. Elas entram em contato com a chefe de pátio ou com a assessoria jurídica do presídio feminino. Eles encaminham a lista das pessoas que solicitaram, das mulheres que solicitaram atendimento. Nós fazemos o levantamento processual de toda a situação jurídica delas e em seguida nós vamos até o presídio feminino para fazer o atendimento presencial efetivamente. Então de 2 em 2 semanas normalmente nós vamos à Colmeia. Infelizmente nenhum dos presídios do Distrito Federal tem a exceção do centro de detenção provisória. Nós fazemos o atendimento no pátio mesmo, onde elas recebem o banho de sol. Nós somos hoje 10 defensores, ao todo. Todos nós temos atribuições de fazer as audiências, fazer o acompanhamento dos processos, a gente faz o atendimento também dos familiares. Esses 10 defensores, eles não são suficientes para atender toda a massa carcerária do Distrito Federal. Hoje nós temos 14 mil presos.
As mulheres chegam a cerca de 700, mas efetivamente condenadas 300, 350. O número que nós temos hoje ele não é suficiente para fazer o atendimento da forma como deveria ser, até porque nós temos que atender todos os demais presídios do Distrito Federal. O ideal seria que nós tivéssemos mais defensores, né? Mas todos os 10 defensores que aqui estão, eles, em revezamento, eles vão aos presídios fazer o atendimento jurídico. Não existe um só defensor específico para essa atuação, né? Todos fazem o atendimento no presídio feminino e nos demais presídios do DF também. A principal dificuldade é essa, o número de defensores é insuficiente para o atendimento pro atendimento presencial, né? Praticamente hoje a nossa atuação é voltada mais para o acompanhamento processual mesmo, porque os processos não tem como parar. Nós não temos uma sala específica para a Defensoria Pública, o que torna muito dificultoso também o nosso trabalho, porque quando a gente faz o atendimento no pátio, o pátio é barulhento, a pessoa não tem privacidade para dizer o que realmente deseja, para perguntar o que precisa. Então essas hoje são as maiores dificuldades realmente que nós temos. A vantagem, além dela receber o direito fundamental que a Constituição garante, é também dela poder cumprir a sua pena com calma, sabendo que tem alguém que está olhando pelo processo dela, que os benefícios eles vão ser pedidos na data correta e que ela não está tendo nenhum atraso. Pelo artigo 17, a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Educacional tem desde a alfabetização até o ensino médio completo. Elas participam do Enem, inclusive já está com inscrições abertas agora para o Enem. Podem fazer cursos profissionalizantes à distância, que inclusive contam para remissão. As internas aqui, eu tenho interna que tem 2 remissões, uma por trabalho, outra por estudo, né? Então, o nosso núcleo de ensino, eu tenho 235 mulheres matriculadas. Todo semestre, a gente recebe uma quantidade de alunos que estão interessados em estudar, né? Que nem todas que estão lá no presídio querem estudar. Então, ou seja, o primeiro obstáculo é ter elas na sala de aula. A gente já tem. Então, por dia, no sistema, a gente tem, em média, 5 professores que trabalham lá, né? Com a carga horária dividida em tempos, né? Aí o professor entra, sai um, entra o outro. A Secretaria de Educação, né? Ela tem um convênio com a FUNAP, né? E esses professores estão no convênio, né? E a FUNAP é que fornece esses professores para as unidades prisionais e para o presídio feminino também. Cursos profissionalizantes também. O IFB ele já entrou no sistema, né? Então todo semestre é oferecido o IFB dentro do sistema. Tem o IFB, tem o SENAC, tem, deixa eu ver, IFB, SENAC, e a própria FUNAP, ela procura fazer esse convênio para levar o curso de profissionalização para dentro do sistema. O problema delas hoje é porque elas não têm uma profissão e não têm escolarização, entendeu? Então, ou seja, são 2 coisas que contribuem para que essa jovem, né, ou essa encarcerada, ela consiga sair desse ciclo com crime, né, com tráfico. Geralmente a maior parte delas está vinculada com tráfico, né? Então, assim, quanto maior a profissionalização, menor é essa questão da reincidência. Tem uma biblioteca no núcleo de ensino, né, e tem um programa chamado Mala do Livro. E essa mala, ela circula nas unidades prisionais, né, nos blocos, e aí a interna vai lá, pega o livro que ela tem interesse e depois devolve durante um determinado período. Se a gente tiver um trabalho para poder combater esse retrato da violência que o Brasil está enfrentando, que a gente também está, melhor. E a alternativa é essa, é o conhecimento mesmo, é a pessoa ter acesso à escola, ter acesso ao mercado de trabalho, porque aí, consequentemente, ele não vai cometer nenhum delito. Em relação a trabalhar com elas lá, que é uma coisa assim que, ao mesmo tempo, é desafio para mim, porque eu estou lá todo dia, às vezes elas estão bem, às vezes elas estão ruins. Então, assim, volta e meia a gente tem que estar procurando trazer alguma outra opção além da escola, né? Um filme, ou fazer uma atividade lúdica com elas na sala de aula, para elas poderem esquecer um pouco a prisão. De acordo com o artigo 22, a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. O serviço social ele trabalha no núcleo de saúde da penitenciária, ele pertence à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A Secretaria de Segurança não tem assistente social, na verdade não tem nenhum técnico para trabalhar com as internas. Só um assistente social para mais ou menos 700 mulheres
e existe um assistente social para a ala de tratamento psiquiátrico com homens que fica na penitenciária feminina. Uma preocupação nossa é com as crianças, porque as mulheres ficam com seus filhos até os 6 meses de idade e a gente vai trabalhando com elas para as crianças não irem para abrigos. Então a gente procura ficar com a família estendida, já que a maioria as mães estão presas e a maioria dos pais também presos. Não, elas ficam com o bebê por 6 meses, que é o período de amamentação exclusiva. Alguns casos podem ficar mais do que 6 meses, mas são casos que eu ou o assistente social avaliamos que é necessário. Então, quando a gente não consegue contactar um familiar para receber esse bebê, quando a pena da mãe, ela está muito perto de sair, então o bebê completou 6 meses, mas daqui a 1 mês ela vai embora. Então, a gente mantém esse bebê para ele ir embora com a mãe. Então, são situações mais pontuais. Uma reclamação seria exatamente em relação às crianças, para ver os filhos, principalmente os que ficaram de fora, Bolsa Família e auxílio reclusão. As maiores demandas delas para o serviço social. Nenhuma recreação. Na verdade, tem um banho de sol que é feito diariamente para todas elas, mas recreação mesmo nenhuma. Quem trabalhava antes de vir presa e contribuía para a Previdência, então trabalhava de carteira de trabalho assinada, ou contribuía eventualmente como especial, como autônomo, e aí quando vai presa, a família recebe o auxílio reclusão. Existe um núcleo de saúde, existem 3 alas na penitenciária feminina e existe uma sala para o núcleo de saúde. Então tem um consultório, uma sala pequena, razoável para o dentista, para a médica, para o enfermeiro, para a psicóloga e para o serviço social. Monta a agenda e elas são levadas pelos escoltantes até nós e a gente só atende com uma escolta. Raramente um outro profissional vai levar medicamentos, são remédios controlados nas alas para facilitar. Todas são colocados os medicamentos diariamente, na verdade semanalmente, e elas tomam diariamente esses medicamentos. E o maior problema é que a assistência social, como havia dito, não os profissionais não são do quadro da segurança pública, então são da saúde. E aí já tem um limite de atuação. Hoje, quando a gente compara entre homens e mulheres, a mulher rescinde menos. A mulher, só pelo fato dela estar longe da família, toda vez que ela estiver aqui fora, a maior preocupação dela é exatamente essa, de voltar e perder o vínculo com a família. Segundo o artigo 24, a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. O trabalho de assistência religiosa lá é feito nos dias de visita e também nas quinta-feiras. O preso tem direito a toda a religião, né? Então tem a católica, tem a evangélica, tem a espírita, né? Agora, quem mais é efetivo mesmo é a igreja evangélica e a igreja católica. O único lugar que não tem nos dias de visita para a interna é na colmeia. Você não tem um corpo a corpo com ela, porque a igreja fica do lado da cela e as presas ficam do outro lado. Então você não tem um corpo a corpo. No dia de visita não, você tem um corpo a corpo, você conversa com ela, vocês oram, nós oramos por ela e aí muitas vezes nós alcançamos as famílias e as mulheres as mais assim que tem mais dificuldade de você fazer esse trabalho, entendeu? Porque assim são poucas pessoas que fazem trabalho. Quando não é um ou outro, é a própria família. É a própria família. Então, se tivesse um grupo, uma igreja, um local destinado para quem quiser, porque pela lei se assim quiser, se o preso quiser, ele tem o direito de ser assistido religiosamente. E todas querem. A mulher é abandonada. Eu visitava o masculino e, em vez de quando chegava a notícia, sua esposa foi presa, trazendo droga. Tem uma capela. Quem era católico ia para a capela. Né? Aí o pessoal da igreja católica ia lá e fazia os cultos. Quem era evangélico ia para o pátio, que o pessoal da igreja evangélica ia lá fazer o culto. Foi de livre e espontânea vontade. Lá dentro eu vi que Deus estava, né? Que Deus tinha algo na minha vida
E hoje eu levo essa palavra do Senhor porque eu sei que ela liberta.